Oi, cambada, tudo bem com vocês? Olha, nós de novo aqui, eu e Ricardinho Alvizinho, pra falar de uma coisa muito legal, cara, muito interessante. Eu queria fazer muito tempo esse programa, desde que ele tava indo, eu já fiquei com a ideia do programa quando ele voltou e... Cara, vamos falar como é a experiência de ir num festival lá fora, no exterior, cara. Eu não tive esse prazer ainda, mas... Vai ter. Vou, eu sei que vou. Tô me preparando pra vai isso. junto, vamos. Eu vou continuar a saga do festival. Mas esse rapazinho teve a experiência e ele vai contar como que é vir um festival lá fora. Em um dos maiores festivais do mundo, o Primavera Sound. Sem mais delongas, vamos para o programa. Cara, tu foi esse ano no Primavera, uma atriz, né? Matriz em Barcelona. Barcelona, cara, que na minha opinião é um dos maiores, se não o maior festival que tem na atualidade, junto com Coachella e com Glastonbury, são os festivais assim talvez mais importantes do circuito. O Primavera, inclusive, eu acho muito legal porque é um festival onde você tem tocando, sei lá, Carcaz, como teve esse ano, tem Gojira, tem Slayer, mas ao mesmo tempo tem Caetano, tem Solange, tem nego cine de eletrônico, de jazz. Mano, é uma pluralidade muito ferrada, é uma pluralidade que fica fora um pouco do mainstream, sacou? Tem o mainstream, mas, por exemplo, até os headliners não são às vezes tanto os usuais. É muito maior do que só o headline. Não, totalmente. Eu quero só citar uma coisa que esse Primavera, inclusive, ele foi muito importante, o desse ano, porque ele foi o primeiro festival, pelo menos o festival que deu uma importância ímpar para as mulheres no festival. A chamada dele foi The New Normal. 50% mulheres, 50%... Eu acho que foi mais de 50, na verdade. É porque eu lembro que eu tinha visto isso, 50-50, mas é o que os festivais agora estão correndo atrás para poder tentar, tipo, cara... Exatamente, igualdade de gêneros dentro dos festivais. Eu fui com a minha namorada, a Rayane. Seria legal se ela estivesse aqui, mas não dá. Enfim. Trabalhando. Você tá trabalhando em festival, olha isso. Ela trabalha com música, a gente namora há 5 anos. 5 já? E a gente nunca tinha feito uma viagem internacional. Já tava na hora, enfim, vamos fazer uma senhora viagem. E aí eu virei pra ela, assim, como que eu não quero nada. Sabe aquela, tipo, vou largar e foda-se? Vamos. Olha, tem uma amiga nossa que mora em Barcelona. O que você acha da gente pro festival? Na cabeça dela, tipo, cara, é surreal. Que isso, cara? Ah, foda-se. E aí eu comecei a procurar preços e não é nem um pouco caro. Não é. Quanto vocês pagaram no ingresso? O Primavera Sound funciona também por lote. O primeiro lote dura, sei lá, 24 ou 48 horas assim que abre. E ele abre assim... Acabou o festival de 2018, dá 2 semanas já abre de 2019. Então, assim, muito antecedência. Entendi. E aí saiu, eu não consegui comprar a tempo para o primeiro lote. Eu comprei nesse segundo, que foi 180 euros, mais taxa. Assim, convertendo, já pagando no IOF, no cartão caralho A4, saiu 1.900 o meu e dela juntos. Cara, 1.900 os dois de então, vocês... 950 reais. Cara, reais. É o Lollapalooza, cara. É o preço do Lollapalooza, exatamente. E você vai ver muito mais banda. Em euro convertido, já pagando imposto. Então, olha... Tudo bem, com valor de euro de 2018, mas... Tá, mas mesmo assim você ainda pensa que você ainda teve passagem de avião, um monte de coisa, um monte de gasto. Exatamente. Mas ok, isso faz parte da viagem porque eles foram pro festival, mas não só pro festival, eles foram aproveitar e fazer E o nosso a nossa grande atração pelo Primavera Sound foi esse, cara. É praticamente o preço que eu pago pra ir no Lola ali na esquina, assim que eu digo, tipo, no estado do lado, sabe? Tipo, eu tô pagando o mesmo preço pra ir na Europa, basicamente. E, assim, ele tá muito lascado agora, mas foi o ano que você mais foi pra show. Foi. Porque ele foi pro Lola esse ano, ele apareceu nos vídeos do Lollapalooza que eu fiz aqui. Ele foi em outros mini festivais que teve aqui, foi no Balaclava, né? Foi no Balaclava, Records. Foi show Los Hermanos. Foi vários shows solos. O que ele pôde, ele conseguiu, mas assim, sabendo que ele ia ficar ferrado, mas, obviamente, com uma engenharia financeira. Muito tempo você ficou fazendo isso. Eu tive um ano de preparação pra viagem, né? E tudo quanto é dinheiro, eu lembro que você já guardava. Você já falava, cara, vamos fazer do bagulho. Cara, tô juntando dinheiro. Não, inclusive a viagem ia ser perfeita, a gente ia voltar super bem de grana. Só que o que acontece? A nossa casa... em Barcelona, de repente não... essa amiga nossa, que é uma amiga minha também, ela foi morar na França, a Fernanda, linda, maravilhosa. Mas aí, sabe o que é interessante, que é legal? Porque aí você pôde ir pra França também. Aí eu fui pra França e... Qual cidade que ela tá morando na França? Ela tá morando no sul, perto de Marseille, se chama Aix-Provence. Mas perto aí... de Marseille.
Voltando pro festival. Aí eu falei assim, cara, a gente vai pra esse festival. É um preço acessível. Teoricamente, tínhamos casa. Sim. Ok, vamos curtir. Deixa eu ver os shows que estão acontecendo lá. E aí, por sorte, a gente teve a possibilidade de ver o show também do Bon Iver, como se Bon Iver, acho que se fala. Bon Iver. E aí a gente viu em Luxemburgo também, enfim, essa é uma experiência que... Só fomos pra Luxemburgo aí rapidinho pra ver um showzinho assim. A gente pautou nossa viagem muito por show. Então, essa que é a parada. Vocês realmente pensaram nos shows para fazer a viagem. Pensamos, mas é aquilo. Eu comprei já por experiência, né? Porque Sim. comprei um tempo antes. Sim, mas aí qual é o negócio? Você foi moldando a viagem em volta dos shows. Super. E aí, o que a gente pode fazer aqui que depois dos shows, antes dos shows, e aí vocês foram organizando assim? Isso, exatamente. O que acontece? A gente olha primeiro aonde que estava acontecendo na cidade, e assim, é um pouco distante. Tem o centro. Barcelona é uma coisa assim, é uma cidade, aqui é o mar, e aqui a cidade é toda pautada aqui, bem estreita. Aqui é por volta o aeroporto, aqui no centro onde estão as coisas principais, e lá na outra ponta é onde tem o Parque del Fórum, que é onde acontece o festival. Uma espécie de autódromo, tipo de longe assim, tipo, mais afastado? É mais afastado, tipo autódromo. Só que assim, é uma cidade muito menor que São Paulo não tem como comparar. E lá, o sistema de transporte é bizarramente eficaz. Tipo, qualquer lugar que você tá, você pega e já Você vai tá lá. sai da estação, você anda 1 minuto, 1 quarteirão, e você tá no festival. E assim, existe estação de integração? trem, Tá. que é tipo um VLT, como aqui a gente tem no Rio. Tinha um VLT que largava na porta, você abria, você já tava na rampinha de entrada. Teve o metrô, que a gente ia de metrô porque é mais de massa, né? Funciona mais. Sim. 1 quarteirão de distância, e ainda tinha ônibus específicos. Lá Uma funciona. infinidade de E é possibilidades. integrado à cidade, isso Sim, que é muito maneiro. Você tá olhando aqui, tem um prédio de comercial, tipo, e você tá dentro do festival. Eu também acho que isso é importante porque o Lollapalooza, como ele acontece com frequência já, a cidade já deveria estar preparada amplamente para o que é o Lollapalooza. Ainda tipo, não acho. o mais próximo que a gente tem aqui do que é o Primavera Sound lá era quando o Lola era no Jockey. No Tantan. Exatamente. Assim, nem é exatamente igual, porque a gente saía e andava pra caralho da estação de Belém, uns 15 minutos andando. Lá não, é tipo 5. E quando você quando você saía, era muito rápido pra ir embora? Ou ficava um fluxo? Então, fica ainda, né? Eu ainda vou comentar. Isso é difícil. Não, o problema não é fluxo. Lá o fluxo não é problema. O problema é que o festival lá funciona num horário muito louco. É quase o horário que funciona o festival aqui no Brasil, com o fuso horário. Vou te explicar. O festival abre, a gente tem um fuso horário de mais ou menos 4 ou 5 horas de diferença. Varia do horário de verão. Então, o festival lá não começa que nem aqui meio-dia, 11 horas. É 4 da tarde lá. Então, 4 da tarde lá é como se fosse quase 11 horas, meio-dia aqui. Então, quase o mesmo horário, só que com fuso horário. Sim. Tu começa 4 da tarde e vai até 6 da manhã, todos os dias. E assim, 4 da tarde começam os palcos. Porque eletrônico mesmo... É muito louco lá, é separado completamente. É tipo, você pega uma ponte pra ir na parte eletrônica, pra justamente não ter nenhum problema de entender. O eletrônico começa 2 da tarde, pra terminar 6 da manhã. É uma doideira, cara, é uma doideira. E as pessoas ficam. Então... E é eletrônico, assim, do cara mais cult alterninho sei lá, cara, até o mais porradão. eletrônico. Você não foi nenhum... Cara, eu conheci a área, mas eu não fiquei pra show. Entendi. Até porque isso é uma coisa muito foda. Isso é uma coisa legal que eu tenho que falar também. Existe um pós... Primavera Sound, não existe? Existe um pré e um pós. Tá. Se você compra, por exemplo, que nem eu comprei, que é tipo o pass todo, não precisa comprar por dia, você compra todo, ele ocorre eventos na cidade, não são de graça, mas se você tem o pass do festival, você tem de graça durante vários eventos. Eu fui num evento da Linda Quebrada. Teve um show da Linda Quebrada na Festival da Apollo. Desculpa, Casa Apollo, enfim. É uma casa de show. Foi antes ou depois do festival? Foi antes, foi um dia antes. Maneiro. Ela não tocou no festival mesmo, mas ela tocou nessa boate que tava lotada. Enfim, vários brasileiros. E a galera pirou lá vendo ela? Cara, é o show meio surtação, assim. A galera embarcou na onda? Embarcou. As pessoas foram muito receptíveis. Posso, inclusive, cortar pra um assunto já a ver com isso? Como que é o público lá no festival lá fora? Então... O legal da Europa é que os festivais lá têm uma diversidade muito grande de pessoas, porque aqui em São Paulo, Rio, a gente só tem brasileiro. Lá, cara, se você pega, dependendo de passagens baratas, low cost e tal, você tem gente muito do lado espanhol, inglês,
holandês. Então, assim, como o festival é de um país, na verdade não é aquele país só. Lógico que tem uma base. Não, e já existe não mas só... é uma mistura muito grande. É a galera que vem de fora e a galera que já mora lá porque existe toda essa coisa exatamente. migratória. É quase um show, por exemplo, no São Paulo. No Lola em São Paulo. Tem os paulistas que são mais fortes, mas tem as pessoas tipo Rio, Minas, enfim, Nordeste. Então é meio que assim que funciona. Só que lá não é Minas, Rio. Lá são outros países, outras linguagens. E aí tu tá vendo o vagabundo alemão do teu exatamente. lado. Mano, é uma doideira. E aí umas pessoas, tipo, estão turistando também, como a gente. Tu chegou a ver brasileiro lá? Vi. E assim, brasileiro fazia questão de ser brasileiro. Botava uma. Qual é o nome? Canga da bandeira do Brasil e saía e ficava, cara, não vou nem falar dessas pessoas. Tá tranquilo. E as pessoas lá, é uma coisa negativa, na verdade. As pessoas conversam muito durante o show. Cara, é tanto show acontecendo. Isso é um outro ponto que eu queria voltar e falar. Lá tinham 7 palcos. 7 palcos. Mais os eletrônicos, que eram 3 palcos. É por isso que eu falo com essa porra desse Rock in Rio. Eu amo, mas cara, não dá pra ter doisinho principal. Porque... estrutura de festival. Rock in Rio é ótimo em trazer grandes nomes, mas como festival é uma piada. Quando você voltou e você me mostrou, tipo, a programação, a gente ia passando pro celular de lado, assim. Porque era um show fazendo assim, ó. Show 4 horas da tarde. Aí ele fala, caralho, moleque, você perdeu não sei o quê. Eu falei, cara, mas olha o show que eu vi. Exatamente, eu não fazia ideia. Tá, tudo era bem. tipo 4 shows ao mesmo tempo. Aí daquelas pessoas que ficam, pô, mas eu não quero perder isso tudo, cara. Mas o festival lá fora é assim, essa dinâmica. Inclusive, o grande show que eu perdi por conta disso, todos eu tinha aceitado, perdi Clairo pra poder ver outra coisa. E aí teve um que eu não consegui me decidir, que era entre Pusha T, que eu amo de paixão o Daytona, e... que fugiu agora. Não, eu sei, mas eu esqueci o nome dela. Que é de Barcelona. Deixa eu ver aqui. Não, calma. Não, só aqui, ó, com a linha aqui, ó. Coisa linda. Isso aqui é o pôster do festival, tá? Você pode entrar na internet, procurar Primavera Sound desse ano e tá lá. Eu fiz questão a Rosalia. Rosalia, exatamente. Rosalia, porque ela é uma... Ela tá super em voga, assim, é o ano dela, ela acabou de lançar o álbum e ela é de Barcelona. Você não viu uma parte desse show? Eu vi, então. A galera não foi a minha ideia era ver metade do show do Pusha T e depois metade do show. E assim, 10 minutos de distância. Isso é normal, correndo. No Lola eu faço isso também. Era uma distância muito grande do palco. E assisti um pouco do Pusha T, meia hora, só que ele demorou 10 minutos pra entrar. Na hora que deveria começar o show, veio um VJ, então eu perdi umas músicas que eu queria muito ter visto. Eu vi metade do álbum dele, do Daytona, mas eu perdi ele cantando Runaway do Kanye, muitas coisas que ele fazia, batificação, enfim. Aí fui correndo pra ver Rosalia, só que, cara, ela é um fenômeno muito bizarro. Se lá, aqui fora ela já é muito conhecida, lá em Barcelona, cara, ela é tipo o que é a Anitta aqui? Talvez. Acho que sim. Então, assim, é uma coisa muito brutal. E ela é lá fora, acho que não só na Barcelona, não, cara. De uma maneira. Pô, mas Barcelona é a cidade dela, então, não, tipo, eu sei, total. E ela tá, tipo, arrebentando. Aí eu vi de longe, assim, um pouco, não consegui me decidir, acabou que eu não vi todo o Pusha T, não vi todo ela, e fui pra Solange. E aí, nisso aí, de você ver esses shows cortados, quantos shows você conseguiu ver? Vamos chutar, faz um chute Eu anotei, mas não trouxe. Tá bom, quantos shows eu vou, cara, eu vou chutar por alto, mas aqui vai estar um número certinho. Não vai, não sei. Eu vou trazer o número pra você. Mas eu lembro que eu assisti 7 no primeiro dia. Aí, quase todo dia 56 da manhã, ou não? Teve um dia que eu saí 3 da tarde, outro 4, outro 5. E é 6 da manhã e fica lotado até 6 da manhã? Ou não? Fica bem cheio, fica bem movimentado. Mas então, esse é um outro ponto negativo. Eu tô falando muito solto as coisas. Sim. Uma coisa muito negativa, o transporte, ele não se adequa ao horário do festival. Até porque, tipo, teria que funcionar 24 horas. Então ele não é totalmente adequado à estrutura do festival. Ele é adequado de você ir para o festival, mas à volta você tem que se programar, porque não vai ter metrô funcionando normal 24 horas. Entendi. Então eu saí 3 horas da manhã, tomei no cu. Saí 4 horas da manhã, tomei no cu. Saí 5 horas... Sorte que no último dia o metrô funcionava 24 horas, no domingo. Entendi. Mas nos outros, teve um dia que eu tive que ficar na fila do ônibus. Que doideira, no domingo você 24 horas. Espanha não tem Uber, então é táxi. Caraca. E como eu te falei, é naquela parte lá longe. Então você paga em euro, que é pesado. Então foda-se, não rola pagar, sei lá, 20 euros só pra voltar pra casa, sendo que eu tinha cartãozinho e voltava de graça. Só que aí eu fiquei 1 hora na fila esperando. Nossa. E lá tem filha da puta, tá? Que tá aqui a fila, bonitinho, depois de 1 hora esperando, chega um ônibus, vem fingindo bêbado, fingindo, opa, passando na frente de todo mundo. Rayane foi maravilhosa. A Rayane pegou assim no filho da puta. Hey, Little Angel! Aí todo mundo cai. Mano, é maravilhoso. Porque, cara,
Você vai encontrar filha da puta em qualquer lugar. Comida e bebida lá dentro. Comida e bebida. É caro? Acessível? Bebida era 4 euros, um copo, 350. Caro ou não? Não sei. Não. E inclusive eu pagava mais caro, porque era 4 euros. E se você quisesse o copo do festival, era mais 1 euro. Tu não pegou nenhum? Peguei todos. Por quê? Não é porque, quero colecionar. Era porque era a edição 19 de festival. Era o 19º ano do festival. Cada copo tinha um pôster de um ano. Se você colecionasse os 19 e mais o especial, que era o secreto, o que era do ano que vem, você ia ganhar o ingresso todo do Lola 2000. Então tu ficou tentando pra... Eu tentei e eu consegui todos, menos o especial, o secreto, que só foi liberado no último dia. E eu via uma filha da puta ganhando a porra do copo do meu lado. E eu assim, eu vou matar essa arrombada. Por um copo eu não ganhei o ingresso. Mas olha só, muito foda fazer isso. Não, maneiro, muito foda. Maneiríssimo. E aí, óbvio que uma das coisas mais importantes que a gente tem que falar aqui, os shows. Como foram os shows, quais foram os shows, pelo menos alguns destaquezinhos que você possa falar rápido aqui pra gente, pra até não ficar aqui... Um ponto muito legal que tinham muitos shows abertos, lógico, que nem como qualquer outro festival, mas tem um lugar fechado. Eu não lembro o nome agora, mas na verdade é um museu que eles fecham e eles separam um auditório para ser mais um palco. Então assim, você não pode entrar com uma série de restrições, com comida. Basicamente comida. Eles barravam, faziam uma fila, era chato você ir para lá, porque não é que nem outro festival que era ir lá naquele palco. Você tem que pegar uma filinha, Entendi. Mas é um ambiente muito bizarro de foda. Era um museu muito bonito. E aí todos os shows que eu vi lá foram assim, absurdos. Eu vi pela Rayane, Julia Holter, Julian Baker. Tá bom. Teve a Holt também. Eu vi um dos que eu mais gostei, cara, Maria José Liego. Você me falou desse show. Ela é uma espanhola, enfim, que ela canta um pouco de pop, mas ela tem muito clássico das músicas. Eu não entendo completamente, mas assim, e ecoava aquilo de uma maneira muito sobrenatural. Era um lugar, cara... Fico até arrepiado. Nossa, eu chorei em quase todos os shows lá. Porque eu vi um eletrônico lá chamado Catarina Barbieri, mas enfim. E aí você entra, você tem 7 palcos. A distância não é tranquila entre um e outro. Até pra poder manter o som. Eles são digno, bons, né? A distância no geral é boa, é de papo de 3, 4 minutos. Menos os 2 principais. Porque funciona assim, eles têm um muito distante, que são 2 principais, um do lado pro outro. Então sempre vai ter alguém principal tocando. Toca aqui, isso aconteceu com a gente no SW. Sim. Toca aqui um principal, acabou, já acabou aqui, começa aqui outro principal. E aí vai tendo uma área de shows, headliners, assim, principais, 24 horas, tipo, durante o festival tocar. Enquanto o que a gente tem aqui mais ou menos de palco intermediário, a gente tinha o palco Primavera, que é bem perto dessa entrada da principal. O palco Primavera, que teve o show do Pusha T, por exemplo. Teve um palco Ray-Ban ali embaixo. Cara, é assim, é uma zona portuária. Então, maneiro. Tipo, você vê o show... Baita lugar pra ver show. Lindo. Por mais que tivessem 7 palcos e mais eletrônicos, eles tinham dimensões proporcionais. Então, por exemplo, você tinha o palco principal, que lá eu vi Solange, James Blake, Tame Impala, mas também tinha palcos intermediários, tipo Lucidacus, Sons of Kemet, e tinham uns muito legais que eram muito micros. Muito micros. Nesses muito micros foi tipo, sei lá o que, o Boy Pablo? Não, o Boy Pablo foi o primeiro horário do principal. O principal. O Max DeMarco também foi principal. Foi palco principal também. O que eu vi, assim, eu vi 2 coisas nesses palcos muito pequenos, que eu vi o JPEG Mania. JPEG Mafia. JPEG Mafia. Ok. E ele, mano, foi doideira porque ele tava sozinho no palco. Mas ele, assim, eu vi um show no Pitchfork dele recente, ele é isso mesmo. Ele é doideira. Ele corre, vai lá atrás, onde dá um playzinho na música, volta pra frente, começa a cantar, ele acabando a música. Mas que é roots, cara. É muito doideira. E ele é e a galera comprou muito. Uh-huh. Eu vi também uma banda muito assim, gostei de uma música, porque eu ouvi todas as bandas antes. E assim, super desconhecida. Uma banda de Viena, sei lá, 5K HD. Tinha um palco que era pra justamente esse público, que era tipo pessoas totalmente desconhecidas, que era pra apresentar, maneiro. Pra gostar. Isso é bom, você ter um palco pra apresentar novos artistas. Exatamente. E assim, o tempo todo, tocando. Um intervalo de meia hora o tempo todo. E é logo na entrada. Quanto tempo é a média desses shows que duram, tipo, nenhum show durou 2 horas. Nenhum show durou 2 horas, nem os principal. Mas, tipo assim, qual é o tempo menor de... Cara, a média é 40 e pouco, 1 hora. E os intervalos de show um pra outro era o quê? 5, 10 minutos? Então, a questão é que... Eu sei que existiam palcos... Era no intervalo de um show.
Porque lá tinha tanto show que você terminava aqui, tinha outros 2 começando em outros lugares. Então Entendi. dá um tempo. Aí pra quando tiver aqueles outros 2 terminando, já tinha outros 2 palcos prontos. Então, tipo, tem sempre 2 opções ou 3, dependendo, no horário. Entendi. Era muito Não, é forte. porque quando eu digo 5, 10 minutos é o tempo que o Lollapalooza troca. faz, né? Mas lá não tem essa necessidade, porque como eu te falei, do palco principal, quando termina um principal, tem outro principal. Então, e a mesma coisa vai para o intermediário. Os intermediários também tem 2 por próximos. Tem vários. E, inclusive, eles têm uma experiência legal, porque tinha uma parte lá, por exemplo, que era um pouco mais de blues, mais de rock, meio anos 80, 90, que eram uns velhão, tinha uma parte de Heineken Stage. Você entrava como se fosse um pubzão, maneiro. E lá tinha uns folk, uns rock maneiro. Era muito temático, cara. Era muito... Então foi pra todas as partes do festival pra conhecer? Eu fui todos pra conhecer, menos uma parte que eu não consegui, que era... tinha uma fila, era uma parte de Ray-Ban, não sei, é meio que uma boate dentro do negócio. E tinha fila, eu falei, cara, eu não vou gastar meu tempo aqui, porque tem uma porrada de show pra ver. Foi uma experiência muito foda. Foi. Muito foda, muito foda. Você acha que vale a pena você se rasgar um pouco? Porque assim, você economizou muito, você se programou muito, mas você acha que é uma parada viável para as pessoas fazerem? Então, é tranquilamente viável. O que acontece é o seguinte, eu gastei mais do que tinha pensado, porque eu também, a gente vai pra Europa, eu só vou pro festival e vou voltar, já vou gastar na época eu paguei 2,5 pau na passagem. Eu não vou só pra ir no festival e voltar, vou curtir a cidade. E aí, curtir a Europa, e aí você fica caro. Mas festival... Mas olha só, mas você também tinha uma certa ideia de quanto dinheiro você tinha pra ser essa extra. Sim. Tu gastou quanto na viagem? Cara, foram... Eu gastei muito mais do que eu pensava, porque, por exemplo, 2.000 eu separei, eu tive que gastar mais pra ficar em hospedagem, que eu não tava contando. Sim. E assim, comprei no último mês, tipo, mês seguinte eu tô ficando aí, então tipo, as coisas ficaram caras. E tudo que você podia parcelar, você parcelou também? Parcelei. Mas você começou muito tempo antes também. Esse que também Exatamente, a única coisa que ficou pesada pra mim foi do nada, se eu tivesse me programado antes, não teria esse problema todo. Da hospedagem. Da hospedagem, que aí foi papo de um mês se vira, compra tudo agora. Bum. Agora você vendo geral, não só a viagem toda, mas a experiência de vivenciar o festival lá é diferente da nossa? Cara, completamente diferente. E uma coisa que eu vou falar, os shows no Brasil são muito melhores no sentido de você prestar atenção e curtir. As pessoas aqui são muito acolhedoras, tanto que, não sou eu que tô falando, uma porrada de artistas, dezenas, falam disso. Que quando você vai lá, as pessoas são tipo, estamos conversando aqui, estamos tendo um clima bom, vamos ouvir uma coisa boa e é porque tem tanto é uma lá, outra né? experiência. E tem tanto. E não é negativo. Algumas vezes são negativos, como eu te falei, que atrapalha, dependendo. Um show do Mark DeMarco, cara, eu fico completamente atrapalhado por essas pessoas. Mas é um caso aqui, outro lá. É muito diferente. Eu lembro que você me falou que os shows mais pra frente da noite, a galera parou e viu, assim, tipo, os headline. Headline, né? Mas mesmo assim, né? Há uma distinção, pelo menos. E continua, aquilo. Você também gosta, que eu sei que a gente já é companheiro de estrada. Os melhores shows, ou são os headliners, ou são aquele bem de tardinho que não tá lotado. E é assim, lá tem uma variedade muito grande pra isso. E muita variedade mesmo de coisa pra tu ver. O show do Sons of Kemet foi tipo 4 horas da tarde. E pra quem não sabe, 5, 6 horas da tarde. o Sons of Kemet é uma das maiores bandas de jazz da atualidade. E eu fui pego de surpresa, foi assim. Eu vi um clipe, gostei, caralho, vou lá. Nossa, mano, é uma orquestra fodida. Tinha criança curtindo. E aí, tipo... Isso é uma relação muito legal que eu não tinha falado. Os pais levam muito as crianças pra lá, muito. Botam um abafadorzinho, botam um negocinho. É muito friendly o lugar. É muito friendly, é muito diário. Tipo, as pessoas bebem, mas... Lá não tem muita pegação, lá é mais, tipo, estamos indo curtir o evento. É uma experiência muito boa, completamente diferente. E essa foi uma primeira ideia que a gente teve de um festival. A gente teve a oportunidade de compartilhar aqui, eu trazer o Ricardo pra compartilhar isso. A gente entender que é viável, que é possível e que vale a pena e que é bom a gente vivenciar esses festivais lá fora. Não só pra ver artistas que talvez a gente nunca veja aqui no Brasil, ou que dificilmente a gente gosta e ouve e parece que os caras não vêm, sabe? Não vem mesmo. É umas paradas meio assim. Por sorte, o Boy Pablo vai vir e eu vou ver de novo aqui no Rio. Mas eu vou tentar ver ele no Pop Load, mas uma parada aqui, quando eu fizer o vídeo do Pop Load, que eu não fiz ainda, eu estou enrolando, eu vou comentar sobre. Foi isso, esse foi esse nosso programinha, nosso especial aqui, como é a experiência de um festival lá fora. Obviamente sempre vai ficar faltando coisa, a gente tentou ser o mais abrangente possível, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço. Aquele tchau. Foi!